Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor Gabriel Vergara, coordenador dos cursos de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia aqui na Uninter. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. E para esta finalidade, eu trouxe aqui o convidado, o professor Alex, que também é coordenador dos cursos de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Gabriel, pelo convite. É muito interessante esse tema que nós vamos tratar hoje sobre os cursos de pós-graduação na área de Engenharia e de Tecnologia da Informação também. E estou aberto aí a perguntas e a esclarecer dúvidas que são inerentes aos nossos alunos. Muito obrigado, então, agradecer primeiro pelo aceite do convite. Bom, quando a gente fala sobre a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, muitos alunos vêm da graduação, naturalmente, já com aquela ideia assim, nossa, mas o CREA, né, eles esperam, sempre falam sobre a questão de atribuição, sobre o que o CREA pode proporcionar, e eles vêm com aquela mentalidade que é na graduação. Como que funciona isso na especialização? Todas as especializações geram atribuição? Qual que é o papel do CREA? Uma excelente pergunta essa, professor Gabriel. Excelente mesmo, que a gente no nosso dia a dia se depara com esse tipo de dúvida dos nossos alunos. Então vamos esclarecer o que é a graduação e a pós-graduação. Então, para o aluno que cursa uma engenharia, qualquer engenharia, tá, ele tem que, ao término do seu curso de graduação, ele vai e se registra como profissional no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA. Para isso, a partir desse momento, o que acontece com ele? Ele vai receber as atribuições referente à grade-mãe dele da graduação. Pronto, ele é um profissional habilitado pelo CREA. Aí ele parte para uma pós-graduação. E é aí que começam as dúvidas. Porque o CREA, há alguns anos atrás, ele possibilita a parte de extensão de atribuição, ou seja, aumentar as atribuições que você tem dependendo do curso de engenharia que você fez. De repente, esse curso não te habilita a algumas coisas, assinar alguns documentos que o pós-graduado vai procurar através da pós-graduação na tentativa de conseguir essa atribuição. Como é o caso, tá? Por exemplo, de um curso que nós temos lá, no qual o professor é o coordenador, o professor Gabriel, que é, por exemplo, o curso de Engenharia Eletrotécnica. Esse é um exemplo, tá? Então, o que o aluno... Muitas vezes o aluno faz uma engenharia elétrica na graduação e ele consegue a atribuição do artigo 9º, que habilita ele a trabalhar com eletrônica, automação e robótica, mas não permite que ele assine projetos de eletrotécnica. Então, entradas de prédios, entradas de casa, trabalhar em empresas que necessitam desses dimensionamentos. Por quê? Porque a grade-mãe dele não previu algumas disciplinas que são inerentes e obrigatórias para que ele tenha o artigo 8º, que esse artigo 8º gera a parte de eletrotécnica, dá permissão para ele assinar projetos de engenheiro eletricista como eletrotécnico. Então, o que a gente fala? O engenheiro eletricista que ele possui o artigo 8º ou 9º, ele é um engenheiro eletricista pleno. Ele pode trabalhar, ele pode transmitir tanto na área de eletrotécnica, como na área de telecom, eletrônica, automação e robótica. Então, este é um curso que nós temos que ele gera uma atribuição. Mas para qualquer um que cursou engenharia, essa é a grande questão. Esse é o grande problema que acontece, que nós enfrentamos. Muitas vezes o aluno fez uma engenharia ambiental e a grade-mãe dele não contempla nenhum tipo de disciplina na carga básica que dê suporte para que o CREA dê essa extensão de atribuição. Porque quem verifica isso vai ser o CREA, se ele vai liberar essa extensão de atribuição ou não, a partir da grade-mãe dele. Então, se ele tem uma grade-mãe que comporta essas disciplinas
complementando com a carga horária das disciplinas da pós-graduação, por exemplo, num curso de engenharia de eletrotécnica, sim, aí ele vai conseguir. Então a gente não pode generalizar e falar, só porque eu sou engenheiro, eu consigo qualquer tipo de atribuição. Assim como o engenheiro eletricista muitas vezes não consegue uma atribuição do engenheiro civil, porque ele não teve mecânica de estruturas, ele não teve resistência dos materiais. Resistência dos materiais ele até tem, mas resistência 1 só. Tá? E a gente sabe que tem resistência 1, 2, 3, mecânica de estruturas 1, 2, 3, um estudo concretos, um estudo muito mais aprofundado dessas áreas específicas da civil para que ele consiga ter atribuição. Exato. Então esse é um ponto muito importante, que é quando a gente fala sobre a grade-mãe. Né? A gente pode analisar, por exemplo, com base nas DCNs, toda a estrutura dos cursos de graduação. Por exemplo, que você pode ter um curso de engenharia civil, por exemplo, que contemple determinados tópicos, mas outra instituição pode não ter a mesma grade. Exatamente. Então, cada caso é um caso. A gente diz que depende da especificidade da grade, para que ela é direcionada. Assim como tem engenheiros civis que se formam e dentro da engenharia eles não têm, por exemplo, acesso à atribuição para a construção de pontes e estradas, porque não previu isso na grade-mãe dele. Então ele teria que fazer uma complementação focada nisso, com a carga horária exigida pelo CREA mínima, para que ele consiga essa extensão de atribuição. Esse é outro tópico importante que você trouxe, que é a questão da carga horária mínima, né? Muitas vezes o aluno estudou X horas a menos do que é o necessário com base na própria avaliação do CREA. Exatamente. E aí ele não consegue ter essa atribuição. Então tem que prestar muita atenção nisso aí. Muitas vezes um curso, por exemplo, vamos falar de pós-graduação, ele é registrado no CREA, só que ele não gera atribuição alguma. O aluno só vai conseguir fazer anotação nos registros dele do CREA que ele tem especialidade naquilo, mas ele não gera nenhuma atribuição. Por quê? Porque muitas vezes é uma pós um pouco mais generalista, para dar uma visão e aumentar o conhecimento dele. Serve para isso, o que não é demérito para ninguém. Pelo contrário, quanto mais você estudar, mais você se especializar, melhor você vai seguir na sua profissão. Exato. Até esse é um ponto interessante, né? Então, quando o aluno vem da graduação, ele vem com aquele viés focado na questão da atribuição, de uma questão de assinar projeto, e isso se diferencia, né, um pouco dentro dos cursos de pós-graduação, porque ele pode ou não gerar atribuição, extensão de atribuição, ou nova atribuição por base na análise do conselho, mas o foco principal sempre é aprofundamento de conhecimento, não é isso? Sim, o foco principal é aprofundar conhecimento. E para quem, em vez de ficar com dúvida, você pode consultar no site do CREA como é que foi deferido aquele curso. Basta você ir em consulta pública, entrar na instituição de ensino e ver lá o curso, por exemplo, de pós-cadastrado. Engenharia de Qualidade e Produtividade. E aí você vai abrir o ofício. E ali naquele ofício, no final, se tiver atribuição, este curso gera atribuição X. Pronto. Você sabe que ele vai gerar uma atribuição. Mas não quer dizer que automaticamente você vai ter essa atribuição. Ele está vinculado ao quê? A análise pelo plenário da Câmara em cima da sua grade de graduação, que a gente fala, a grade-mãe. Tudo depende da grade-mãe, por mais que o curso tenha atribuição. Se a sua grade-mãe não lhe dá suporte para a pós, eles não vão lhe dar a atribuição e sim vão registrar a anotação como você sendo especialista naquela área. Perfeito. Então, dentro, né, dos cursos que muita gente procura, vamos falar um pouquinho sobre o assunto aqui hoje do nosso episódio, que é a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Hoje, a versão que a gente tem é uma versão de 600 horas. E qual que é a característica? A gente estava falando sobre atribuição. Essa versão, ela gera ou não gera uma atribuição para o profissional que for cursar essa? Outro excelente questionamento, professor, que eu acredito que vai tirar a dúvida de muita gente. Pela formatação desse curso, ele tem 600 horas, ele dá para se fazer em 10 meses, correto? Exato. Mas ele não gera atribuição para ninguém. Ele serve para um aperfeiçoamento do conhecimento. Então, aí fala, mas aperfeiçoamento de conhecimento por quê? De repente você é um administrador que está trabalhando na área de segurança do trabalho e quer
adquirir um pouco mais de conhecimento sobre a área que você trabalha. Você vai e faz um curso desse, que você vai adquirir esse conhecimento. Ou você tem uma empresa, você é um empresário e tem uma empresa que trabalha com a parte de segurança do trabalho, seja de máquinas, equipamentos, seja do que for. Mas você, como empresário, fala assim, poxa, eu fiz administração, mas eu queria conhecer um pouco mais desse universo. O que é estudado nisso para que a gente consiga conversar, de repente, com o cliente e entender a demanda desse cliente. Então, ele é formatado para todo tipo de público. Então, ele não gera atribuição. É um curso excelente, espetacular. Tá? Vai te passar vários conhecimentos sobre várias áreas. Tá? A área de ergonomia, que é importante. Então, você, como administrador, vai saber um pouco de ergonomia, como é que funciona. Isso é muito interessante e muito agregador, esse tipo de conhecimento para o teu dia a dia. Exato. E esse curso que a gente tem agora, ele é 100% EAD. Este é 100% EAD. Então, você vai fazer ali de casa, vai fazer as atividades em casa, tudo tranquilo, sem nenhum problema. Exato, sempre com aquela nossa flexibilidade, né? A flexibilidade que a Uninter proporciona, né? Dentro da maioria dos cursos. Exatamente, exatamente. Por enquanto, está assim, é um excelente curso para se formatar. Exato. E eles comentam muito essa questão, mas eu preciso assinar projeto. Esse curso, essa versão, Essa versão não permite para ninguém, para nenhuma graduação, eu digo administração, engenharia, arquitetura, não permite a nenhuma dessas profissões assinar nada. É para agregar conhecimento nesse processo de engenharia de segurança do trabalho. Exato. Então, tem muito aluno, né, que fica com essa questão, esse viés da questão do responsável técnico, mas não quer dizer que ele não possa conhecer mais sobre essa área. Exatamente. Participar, né, desse grupo de trabalho. Aí fala assim, mas não tem, você é o coordenador da área de engenharia de segurança do trabalho. O coordenador, ele não precisa ser especificamente um engenheiro, pode ser um gestor da parte de segurança do trabalho. Porque, lógico, em grandes empresas é obrigatório ter um engenheiro. Até 100 funcionários, se eu não me engano, tá? Se eu não estou enganado, não precisa ter obrigatoriamente um engenheiro. Tá? Pode ser um tecnólogo, pode ser mais um tecnólogo que eles colocam da parte de segurança. E aí vai ter o coordenador dessa área, o gestor dessa área, que esse tecnólogo vai estar embaixo e, logicamente, vai ter a sua equipe. Então, você vai ter um certo conhecimento para conversar e entender as demandas, inclusive, que vão ser solicitadas para você no dia a dia. Exato. E até um contexto interessante que tem nas indústrias, tudo, é que, às vezes, você tem um grupo, mas somente uma pessoa é a responsável técnica, né? Então, exatamente. Assim, essa necessidade da atribuição, às vezes a pessoa que não é engenheiro pode se sentir deslocado, né? Mas, na realidade, super se enquadra, porque você sabe conversar com aquele universo. Exatamente, exatamente. Então, é interessante reforçar, então, que nesse curso da versão de 600 horas, sim, ele não vai ser o responsável técnico. Ele não vai gerar atribuição. Não. Ele vai ser especialista em segurança do trabalho, vai ter o título dele. Se algum engenheiro fizer, o que vai acontecer? Ele vai ter como anotação especialista, mas ele não vai ter nenhum tipo de atribuição. Exatamente. Para esse curso em específico de 600 horas que a Uninter acabou de lançar. Até porque um dos requisitos, né, que o CREA coloca para que o curso gere uma atribuição é justamente ter atividade prática. Exatamente. Essa é a portaria normativa 19 do CREA, tá? Que ali, em cima dessa portaria 19, ela rege todas as disciplinas com carga horária que devem ter, e uma das prerrogativas é que tenha no mínimo 10% da carga horária do curso de atividades práticas presenciais. Não existe curso de engenharia de segurança do trabalho que gere atribuição, prestem bem atenção, que gere atribuição para engenheiro ou arquiteto que seja totalmente EAD. Se te falaram isso, vocês podem consultar no CREA, porque
alguém se enganou nesse processo, porque existe um documento solicitando isso e dizendo as normativas que você tem que cumprir para que você tenha essa atribuição. Exatamente. Então, ainda quando a gente fala da prática, a prática ela é essencial. Ela é essencial. Porque o engenheiro de segurança do trabalho, ele vai trabalhar direto no possível chão de fábrica, analisando, né, a questão de possíveis riscos, a saúde ocupacional do trabalhador. Riscos elétricos, riscos biológicos. Outra coisa, primeiros socorros. Você vai estar com uma equipe. Quem trabalha com segurança do trabalho, muitas vezes você vai ter alguém que vai sofrer um acidente, que pode ter uma parada cardíaca, pode se engasgar, pode passar mal, e você tem choque elétrico, você tem que saber, pelo menos, iniciar um procedimento para resguardar a saúde daquela pessoa até chegar a um atendimento especializado. E isto é muito importante, porque isso gera processo contra a empresa. Se ela não tiver, e gera processo contra o responsável. Exato, né? E fazendo essa especialização nossa de 600 horas, ele já começa a entender esse universo. Ele vai ter uma total noção de muitos procedimentos ali, porque dentro das disciplinas ele vai ter esse tipo de instrução. Só que, lógico, na parte teórica, não na parte prática. Por isso que ela não gera atribuição, porque não atende esse requisito do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Exato. Então, perdão, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Exato. Arquitetura é o CAL, que é outro conselho. Esse era até um outro ponto que eu ia comentar, né? Então, o arquiteto... Então, como você falou antes, nenhum graduado ele vai gerar atribuição com essa versão. Mas, se tivesse prática, sim, aí o arquiteto iria o engenheiro, ele permite que o engenheiro, o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, o qual gera a atribuição, porque qual é o interessante desse curso para o engenheiro? O curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, que gera atribuição, é o único curso que para o engenheiro ele gera uma segunda graduação. Então você é engenheiro civil e fez Engenharia de Segurança do Trabalho com atribuição. Tá? Que tem atribuição, você vai ser engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Fora isso, se não tiver atribuição, você vai ser especialista em segurança do trabalho. Entenderam a diferença? Então, para o conselho, se você não tem atribuição, você é especialista, como engenheiro ou arquiteto. Se você tem atribuição, você é engenheiro de segurança do trabalho. Exato. E até você comentou sobre um cenário que vamos dizer que o aluno é formado em administração e aí depois ele faz essa especialização de 600 horas e ele chega muitas vezes lá no CREA querendo registro. Porque como é que funciona isso? É uma dúvida bem frequente dos alunos. Então vamos puxar lá do começo. O CREA se baseia aonde para gerar a extensão de atribuição? Na grade-mãe. Na grade-mãe de quem? Do engenheiro. É o Conselho de Engenharia, é do engenheiro que ele vai se basear. Se ele fez administração, infelizmente, eles não vão nem ter como aceitar o protocolo porque ele não é cadastrado no CREA. Ele não é um profissional desse conselho de classe. O conselho de classe dele é o conselho de administração. Então, para o CREA, não tem validade nenhuma esse documento. Exato, né? É muito importante deixar isso claro aqui pro ouvinte, pro telespectador, porque é uma coisa muito frequente, né? Os alunos perguntam, eles imaginam que uma especialização de 10 ou 12 meses vai fazer com que ele se torne engenheiro. Exatamente. A gente tem que desmistificar isso. Poxa, seria incrivelmente maravilhoso ou não, né? Para você ser engenheiro hoje, você tem que estudar 5 anos de graduação. Mais no mínimo 1 ano de pós-graduação falando de engenharia de segurança do trabalho para ter atribuição. Então, você vê muitas disciplinas técnicas. Então, falta muito ferramental técnico para você ter uma atribuição de engenheiro, não sendo engenheiro, falta todo o ferramental básico de disciplinas que você estuda ao longo do curso, que você se dedica ao longo do curso. É a mesma coisa, eu como engenheiro, querer me cadastrar na OAB. Eu não entendo nada de advocacia. Lógico,
uma ou outra noção a gente tem ali, a gente vê, mas se eu for conversar com o advogado, coitado de mim, né? Ele vai falar algumas coisas, eu posso até rebater, mas eu não tenho embasamento teórico de uma graduação, uma bagagem, para poder discutir com uma outra área que não seja minha. Tá? Esse é o X da questão. Exato, é um ótimo ponto já para colocar a reflexão, né? Claro. Uma reflexão no ponto na cabeça dos nossos telespectadores. E aí a gente tem, então, até como o professor já comentou anteriormente, teremos, né? A versão de 720 horas que gera atribuição. Essa é uma questão boa. Este outro curso que está quase sendo lançado, por que eu digo quase? Porque nós estamos tomando todos os cuidados para que atenda todos os requisitos que o CREA permite, para que o nosso aluno tenha a tranquilidade de quando ele se formar nessa graduação. Qual aluno? Vou abrir um parênteses aqui para depois falar. Você falou qualquer aluno. Não. Qual aluno? O aluno que vem graduado em engenharia ou arquitetura. Somente para esses dois. Então, fecha parênteses ali. Engenharia e arquitetura. Aí sim, ele vai ter a tranquilidade de chegar no CREA e ter essa atribuição. Tanto que nós fizemos o inverso de que muitas instituições fazem. Muitas instituições, elas lançam um curso, seja ele de graduação ou seja ele de pós-graduação, e quando o curso é reconhecido, aí eles entram no CREA para registrar. Nós fizemos ao contrário. Nós submetemos esse curso de 720 horas a uma análise prévia do Conselho Regional de Engenharia para que eles nos dessem o aval de que esse curso geraria atribuição. Fizemos tudo direitinho, fizemos reuniões com o Conselho, tanto é que este curso, quando ele for lançado, ele já vai ser lançado, ele já está registrado no Conselho de Engenharia com a devida atribuição. Então, se for consultar da Uninter, do curso de especialização da Uninter, 720 horas no Conselho, vai ver lá que existe, na parte de atribuição, existe o código da atribuição a ser gerada para o engenheiro ou o arquiteto. E, inclusive, foi feito também uma consulta ao Conselho de Arquitetura, que também já deu o aval para a Uninter de que esse curso terá a atribuição para os arquitetos. Então, vai ser um curso excelente, que atende todos os requisitos e uma tranquilidade para o aluno que já vai saber que vai sair com atribuição. Exato. E qualquer aluno graduado em engenharia ou arquitetura, ele pode fazer essa especialização em qualquer polo? Como é que funciona? A princípio, nós lançaremos esse curso em alguns polos pré-definidos que nós temos. Agora eu vou explicar o porquê. Porque esses polos estão bem preparados com laboratórios presenciais. Foi toda uma infraestrutura remodelada para que atendesse, inclusive, essas normas do Conselho. Então, o aluno vai ter um determinado período em que 2 módulos ele vai ter que fazer, que ele vai ao local ter as atividades práticas presenciais. Esse é o diferencial enorme do nosso curso. Então, ele vai ali assistir a aula, ele vai ter o apoio do professor, ele vai pôr a mão na massa e aí ele vai sair aquele profissional especializado completo. Exato, né? E tranquilo com os conselhos regionais. E tranquilo com os conselhos regionais. Ele só apresenta o diploma dele e ele vai ter a atribuição colocada. Inclusive, pode ter tranquilidade, porque se alguém falar, eu vou fiscalizar, nós estamos tranquilos, porque o CREA já está fazendo fiscalização de algumas universidades que lançaram o curso e estão somente colocando em AD. O CREA tá. E o CREA tem uma prerrogativa, tá, professor? Que é muito interessante. Como um conselho federal, a partir do momento que ele identificar
que a instituição não atende a normativa dele para atribuição em determinado curso de pós-graduação ou até graduação também, ele tem a prerrogativa de cancelar as atribuições, inclusive das que foram emitidas para trás. Então, é um compromisso muito sério que a gente tem para com nossos alunos e uma preocupação muito grande, para que eles tenham essa tranquilidade de poder exercer sua profissão sem nenhuma preocupação para frente. Exato, né? E daí a importância de acertar o eixo primeiro, para depois lançar. Exatamente, acertar tudo dentro de casa, deixar tudo certinho, tudo alinhado e aí lançar com tranquilidade para os nossos alunos. Exato, porque daí a gente vê, né, que outras instituições, elas, como o professor comentou, eles fazem o caminho contrário. Exato, e aí pode dar na trave. E aí, se der na trave, todo o teu investimento pode vir a ser perdido. Tá? Porque, lógico, além de tudo, é um investimento numa nova profissão, é um investimento no mercado de trabalho. Tá? Todo mundo que faz uma pós, seja ela com ou sem atribuição, para adquirir mais conhecimento ou não, no fundo, quer melhorar os seus ganhos, quer abrir o seu leque de oportunidades para o mercado de trabalho, se capacitar mais, ser um profissional melhor. Exatamente. E aí, para fechar, tem um ponto que é interessante, que é a extensão de atribuição em engenharia de segurança do trabalho, nessa versão de 720 horas, ela também leva como base a grade-mãe do aluno. Sim, isso logicamente. Temos que ter esse cuidado. Ela gera atribuição, mas como eu falei lá no comecinho, o CREA sempre vai olhar a grade da graduação, que a gente fala a grade-mãe. Se essa grade ela for muito simplória ou generalista demais, eles não vão conceder. Mas aí é uma decisão que não cabe à instituição. O que cabe à instituição? Ter esse curso registrado com uma grade que forneça atribuição. Aí cabe o CREA esta decisão de dar a extensão ou não. Cabe somente ao conselho. Perfeito. E vamos supor, por exemplo, que a gente tenha um aluno que é um engenheiro eletricista e temos um aluno que é um engenheiro civil. E eles realizam a especialização com atribuição, ou seja, a versão de 720 horas conosco. Eles terão o mesmo conjunto de atribuições ou elas se modificam um pouquinho? Não. Se ele, deixa eu entender a pergunta. Um fez 600 horas, outro fez 720. Os dois fizeram 720 horas. Não, para esses engenheiros, o eletricista e o civil, provavelmente eles tenham a mesma atribuição. Tá? Porque a engenharia civil é a base da grade, é a base das engenharias. Engenharia elétrica e mecânica. Às vezes são os 3 pilares principais da engenharia. As 3, não é que são mais fortes, mas todas as outras derivaram delas. Isso, para não ter engenharia de produção. Exatamente. Tá? Então, aí cabe a uma análise do conselho. A princípio, essas 3 o aluno vai conseguir tranquilo. Agora, a gente sabe que tem inúmeras engenharias, engenharia da inovação, em que o aluno às vezes não vê nem cálculo, nem nenhum tipo de disciplina. A grade-mãe ela fica muito simplória, tá? Apesar de ser uma engenharia e ser registrada, porque muitas vezes essa engenharia é registrada, só que ela tem tanta coisa diferente que ela não gera nenhuma atribuição para o aluno. São várias atribuições em que não dá para ser gerado. Exato. Porque não atinge carga horária, não atinge uma coisa que dê suporte. Então, repito novamente, quem define a extensão da atribuição é o CREA. O nosso curso dá, mas ele vai olhar a grade-mãe. Exato, né? E é sempre bom lembrar que é a versão de 720 horas. O nosso curso de 720 dá, o de 600 e que vai lançar ainda. Esse que está rodando hoje não gera nenhuma atribuição para ninguém, nem para engenheiro, nem para arquiteto, nem para advogado, nada. E aí você vê, né? Quando o assunto é rico, o tempo voa, né? Isso é verdade. Dá para falar bastante coisa. Poderia continuar falando muito mais tempo, né? Citando um pouquinho mais de detalhes da grade, o que o aluno vê. Isso. Então tem tantos elementos, mas que caberiam para diversos outros programas sobre essa temática. Cabe deixar ressaltado aqui que, lógico, se alguém tiver alguma dúvida, temos tem a nossa equipe de professores tutores, que são excelentes, que vão saber responder. Qualquer outra dúvida eles passam para a gente e a gente vai procurando sanar todas as dúvidas da melhor maneira possível.
Perfeito. Gostaria de agradecer pela presença, pelo aceite do convite. Eu é que agradeço, professor. Foi um prazer ter vindo aqui hoje e falar desse assunto tão rico. Muito obrigado. Gostaria então também de agradecer os nossos ouvintes e telespectadores por estarem nos assistindo. Não hesitem em tirar dúvidas com a nossa equipe, que certamente estarão prontos então para atender qualquer tipo de dúvida. Tenham todos um excelente dia. Um excelente dia.